Olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a geometria plana, né? Para dois cursinhos, Ceci e Noturno. A página é 252. Tem muita coisa para falar nessa aula. A geometria plana ela é muito extensa, né? E a gente vai ficar falando sobre geometria plana agora, os 3 próximos módulos, esse e os 3 próximos. Ok? Vamos lá então? Tudo a gente trabalha com ponto reto e plano. Ponto reto e plano não tem definição. Ponto a gente representa com letras maiúsculas, retas a gente representa com letras minúsculas e os planos a gente representa com letras gregas minúsculas. O alfa, por exemplo. Posições das retas. Bom, vamos lembrar. Existem retas paralelas, existem retas concorrentes e existem retas coincidentes, que é uma em cima da outra. Mais pra frente a gente vai ver retas reversas, que são retas que não se encontram, como as retas paralelas, só que elas estão em planos diferentes. Só que retas reversas é na parte de geometria espacial. Bom, o que está faltando então? As retas perpendiculares, que são as retas concorrentes que formam ângulos de 90 graus. Então vamos lá, retas paralelas, vamos colocar aqui 2 retas paralelas, vamos chamar elas de A e B, né? São retas que não se encontram, mas que estão no mesmo plano. As retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, né? As retas perpendiculares são retas concorrentes que formam ângulos de 90 graus. E as retas coincidentes é uma reta em cima da outra, a gente vê uma só, mas existem 2, ok? Sobre ângulos. Os ângulos, eles surgem quando você tem 2 semi-retas de mesma origem. Vamos colocar aqui o ângulo AOB. Vamos colocar aqui esse ângulo aqui, mede 60 graus, por exemplo. Existem ângulos nulos, agudos, retos, obtusos, rasos, isso aqui é outra coisa. Os ângulos nulos são ângulos de 0 graus. Os ângulos agudos são ângulos, vou pôr um alfa aqui, mas pode ser um x também. São ângulos que vão de 0 a 90 graus. Os ângulos retos. Ângulo reto é ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, ele tem um símbolozinho, né? Ele é um quadradinho com um pontinho no meio. Ângulos obtusos. Ângulos obtusos são ângulos que vão de 90 a 180 graus. Os ângulos rasos são ângulos de 180 graus. Como é que é um ângulo raso? São 2 semi-retas opostas, né? Uma para lá, outra para cá, formando um ângulo de 180 graus. E ângulos complementares? O que são ângulos complementares? São ângulos que a soma dá 90 graus. Então, por exemplo, 30 e 60 são ângulos complementares, 10 e 80, né? Existem infinitos. Se um ângulo for x, o seu complemento vai ser 90 menos x. O que são ângulos suplementares? São ângulos que a soma é 180 graus. Exemplo, tá, o 100 e o 80, né? Para ficar mais fácil pra gente entender. E se um ângulo for x, qual vai ser o seu suplemento? Vai ser 180 menos x. Ângulos replementares. São ângulos que a soma é 360 graus. Exemplo, 270 e 90, por exemplo, são 2 ângulos replementares. Se um ângulo for x, qual que é o seu replemento? 360 menos x. Ok? Vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. Ângulos opostos pelo vértice. Eu vou ficar vigiando o tempo, meninos, para não ficar um vídeo muito grande. Ângulos opostos
opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice surgem quando você tem duas retas concorrentes. Aqui você vai ter esse ângulo é oposto a esse e esse ângulo é oposto a esse. Então, são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. O que acontece com ângulos opostos pelo vértice? Eles são congruentes. A gente até usa muito falar a palavra igual, mas o jeito mais certinho é falar que eles são congruentes, ok? Então, vamos colocar aqui esse ângulo aqui, por exemplo, é 53 graus. Então, esse aqui também vai ser 53 graus, né? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice. E esses outros aqui? Aí a gente observa, ó, que esse mais esse dá um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Quanto que é 180 menos 53? 180 menos 50 dá 130, 127? 127 graus. Então, esse também vai ser 127 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Bissetriz. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz é uma reta que divide o ângulo no meio. Então, se eu vier aqui com uma reta e quiser traçar a bissetriz do ângulo de 127 graus, o que vai acontecer com esse ângulo de 127 graus? Ele vai ficar dividido no meio. Qual que é a metade de 127 graus? 63,5. Né? 120, é isso mesmo, 63,5. Que você pode escrever assim também, ó, 63 graus e 30 minutos. Porque às vezes os ângulos não são sempre inteiros, eles têm minutos e têm segundos. Então vamos lembrar isso. 1 grau são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Então, a metade de 127 é 63,5 ou 63 graus e 30 minutos. Então, bissetriz é uma reta que divide o ângulo no meio. Vamos falar de paralelismo agora. Paralelismo. Paralelismo. É quando eu tenho retas paralelas. Deixa eu pegar uma régua aqui. Quando eu tenho retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, vamos colocar aqui reta paralela AB. Só para lembrar, o símbolozinho de reta paralela são 2 tracinhos. E a outra reta é uma reta T, uma reta transversal. O que acontece quando elas se encontram? Surgem vários ângulos. E vários ângulos são iguais. Por exemplo, esse ângulo é igual a esse porque são opostos pelo vértice. Só que esse aqui é igual a esse aqui também. Porque eles estão, olha, na mesma posição. Então, quando eu tenho retas paralelas cortadas por retas transversais, os ângulos que estão nas mesmas posições são ângulos correspondentes. Eles são iguais. Então, aqui também é igual. Então, aqui eu tenho 4 ângulos iguais. E os outros 4 iguais também. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, por exemplo, se aqui for 80 graus, aqui vai ser 80, aqui vai ser 80, aqui vai ser 80. Aqui vai ser 100, porque a soma dos dois é 180 graus. Aqui é 100, aqui é 100, aqui é 100, ok? Aqui acontecem uns nomes, surgem uns nomes. Deixa eu mostrar pra vocês, cadê meu apagador? Eu vou apagar aqui só pra colocar umas letras, que vai ficar mais fácil pra vocês poderem entender. Ok, então vamos lá. Aqui vai ser o ângulo A, aqui o B, o C e o D. O E, o F, o G e o H. 4 ângulos, ok? Existem ângulos colaterais
internos e externos. Quais são os colaterais internos? A parte interna é essa parte aqui entre as duas retas paralelas. Parte interna. Essas duas aqui são partes externas. Colaterais significam ângulos do mesmo lado. Então, do mesmo lado de cá ou do mesmo lado de lá. Então, vamos lá. Colaterais internos. D e E, C e F. Colaterais externos. A e H, B e G. Muito difícil cair esses nomes, viu, gente? Ó, tem tempos que não cai, mas, né, vai saber. E os alternos? Internos e externos. Alterno é pegar alternado, um do lado de cá, o outro do lado de lá da reta transversal. Então, quais são os alternos internos? D e F, C e E. E os alternos externos? A e G, B e H. Os colaterais internos são sempre suplementares, a soma é 180, e os alternos são sempre alternos. O A e o G, o B e o H são sempre congruentes. Ok, dá tempo da gente falar do Teorema de Tales. Que depois na outra aula a gente só faz exercícios resolvidos. Teorema de Tales. Teorema de Tales. O Teorema de Tales você vai usar quando você tiver retas paralelas cortadas por retas transversais. O que vão surgir ali? Vão surgir segmentos, olha, esse segmento, esse e esse. 4 segmentos. Às vezes tem mais retas paralelas, vai ter mais segmentos. Eles são proporcionais, é o Teorema de Tales. A está para B, assim como C está para D. Ou você pode montar assim também, ó. A está para C, assim como B está para D. Pode pegar somas também, né? Aqui é o A mais B e aqui é o C mais D. Então, você pode colocar A está para A mais B, assim como C está para C mais D. É isso, o Teorema de Tales é bem simplesinho, já caiu na UFO, já caiu num monte de lugar, Enem, né? É bem fácil e é importante saber. No outro videozinho que eu vou pôr ainda nessa aula, nós vamos fazer exercícios.